Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo mais a essa aula do Lumen Christi. Hoje é a nossa segunda aula sobre os sacramentos. Vamos ver um pouquinho mais de perto tanto o sacramento do batismo quanto o sacramento do crisma. Eu gostaria de estar dando aula pessoalmente para vocês, mas por motivo de viagem a trabalho, eu estou tendo que deixar gravado. Se você tiver suas dúvidas, por favor, anote, mande um WhatsApp para mim e eu tenho certeza que todas as suas perguntas serão respondidas. Vamos pedir em primeiro lugar que o Senhor prepare os nossos corações para tudo aquilo que a gente vai estar falando aqui, que Ele receba os nossos problemas, as nossas enfermidades, as pessoas que nós amamos e por quem nos comprometemos a rezar, que todas elas possam ser cuidadas por Deus, para que possamos ter um só coração e uma só alma, e todo dedicado à atenção para o Senhor. Vamos ver o que nós vamos estar falando no dia de hoje. Em primeiro lugar, o sacramento do batismo. Em grego, você pode ter duas concepções para a palavra batismo. Uma é de iniciação. Então, estamos muito acostumados com essa acepção. Por exemplo, a primeira vez que um navio vai para o mar, ele é batizado. A primeira vez que um soldado vai para a guerra, ele é batizado. Então, esse sentido de iniciação é o que exatamente a igreja atribui à palavra batismo quando as crianças são introduzidas ao batismo, ou os adultos, e eles antes eram criaturas e são então aceitos, introduzidos dentro da família de Deus, dentro da igreja, se tornam cristãos. Então, esse é o sentido da palavra batismo com conotação de início, lançamento. Mas existe também um sentido de imersão, daí a palavra, os primeiros batismos terem ocorrido sempre por imersão da pessoa dentro d'água. Mas não é exatamente imersão em simplesmente estar embaixo d'água. O sentido que os gregos dão para essa acepção de imersão é, por exemplo, se você coloca uma esponja dentro de uma pia com água, essa esponja ela vai estar totalmente envolta na água, mas dentro dela está cheia de água. Este é a acepção da palavra batismo que a igreja atribui para acontecer, principalmente por ocasião do sacramento do crisma. Muitas vezes as pessoas vão chamar essa concepção da palavra batismo de efusão do Espírito Santo. Mas vamos falar sobre isso com um pouquinho mais de calma. Ora, nós vimos que todos os sacramentos eles requerem matéria e forma. Qual é a matéria que é utilizada no sacramento do batismo? É a água. A água é a principal matéria do sacramento do batismo. A água que lava, a água que purifica, a água que regenera, a água que restaura, que refresca, né? Que dá nova vida. Então, a água é a principal matéria do batismo, porque deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos de Deus. Nós somos lavados das consequências do pecado original, cometido por Adão e Eva. Nós somos restaurados como se nascêssemos de novo, para sermos uma nova criatura, uma nova vida, uma nova pessoa. E a forma do sacramento do batismo são as palavras: eu te batizo, fulano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cumprindo a ordem que Jesus deixou em Marcos 16, no versículo 15. Olha, o sacramento do batismo, ele tem, na verdade, segundo o catecismo da nossa igreja, ele é o fundamento de toda a vida cristã, porque é o que nos lança na vida cristã. Antes
do batismo não éramos cristãos, éramos pagãos. Então, é o sacramento de entrada na igreja, é exatamente o batismo. Por isso, a igreja diz que ele é a porta de acesso para todos os outros sacramentos. Você não pode fazer primeira comunhão, por exemplo, se você não for batizado. Você não pode ser crismado se não for batizado, né? Ele nos marca com uma marca indelével. O que quer dizer isso? Ele imprime caráter. Se você é batizado, você se torna filho de Deus. Mesmo que você nunca entre numa igreja, você nunca vai perder essa atribuição de ser filho de Deus. E é também o momento em que nós recebemos a infusão do Espírito Santo, conforme a promessa que a gente vê em Isaías 42. Então, ah, em Jeremias, capítulo 11, também o 12, a mesma promessa do Espírito Santo. Então, ele aporta para o Espírito Santo nas nossas vidas, conforme as promessas que a gente já via no Antigo Testamento. Então, resumindo, segundo o Catecismo, pelo batismo somos libertados do pecado e regenerados como filho de Deus, nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, onde ele é a cabeça e nós somos os membros, e somos também incorporados na igreja. Passamos a fazer parte da família de Deus, que é a igreja. Muito bem. E o que mais acontece no batismo? Nós recebemos os dons infusos do Espírito Santo que estão previstos em Isaías 11, no versículo 1 e 2. Que dons são esses? O dom da sabedoria, que é a capacidade de conhecer a vontade de Deus, o dom do entendimento, que é a capacidade de perceber aquilo que é ocasionado pela graça, aquilo que aos olhos humanos são invisíveis, mas com a fé a gente passa a ter noção. A prudência, o conselho, que é importante para a gente discernir aquilo que vem de Deus daquilo que não vem de Deus. O dom da coragem ou fortaleza, que é o capaz de nos deixar firmes na fé, mesmo diante das dificuldades. O dom da ciência, que é a nossa capacidade de compreender as coisas de Deus, apesar da distância que existe entre o conhecimento humano e o conhecimento divino. E o temor de Deus, a palavra temor aqui não no sentido de medo, mas no sentido de respeito, a reverência ao sagrado, também é dom do Espírito. Existe ainda um sétimo dom, ah, que é o dom da fé, também chamado de piedade. Esse não está previsto lá em Isaías 11, 1 e 2, porque Isaías 1 e 2 ele anuncia quais os dons que acompanhariam o justo servo de Deus, o Messias. Jesus é o Messias e ele, humanamente, o dom que ele não precisava ter é a fé, porque o fato de ter assumido a nossa carne não fez com que ele deixasse de ser Deus. Então, ele não precisava do dom da fé. Então, dom da sabedoria, capacidade de discernir entre o que é essencial e não, o dom da inteligência, a capacidade de compreender e assimilar as verdades divinamente reveladas, o dom da prudência, que nos leva a pensar e analisar as coisas primeiro, ao invés de agirmos por impulso, o dom da fortaleza, que nos faz ter a coragem de fazer o que precisa ser feito, mesmo que aos olhos humanos aquilo pareça impossível, que a gente tem a consciência de que Deus não está nos deixando fazer sozinhos, o dom da ciência, que fortalece o conhecimento das coisas criadas na sua relação com o Criador, ou seja, nós passamos a ser capazes de enxergar a ação de Deus, mesmo nas coisas mais simples e silenciosas que Ele realiza na nossa vida. O temor de Deus, que é o respeito àquilo que é sagrado, àquilo que é o divino, e a fé é aquilo que nos faz agir
não de acordo com as certezas do mundo, mas a real consciência de que Deus nunca nos abandona. Muito bem. No início da nossa igreja, as pessoas eram batizadas adultas, então, elas, quando recebiam o sacramento do batismo, elas tinham plena consciência do compromisso com Deus, de ser família de Deus, de ser obedientes a Deus, que elas estariam assumindo. Ah, com a Idade Média, as pessoas, os pais tinham muito receio que os seus filhos que morriam ainda crianças, antes de se tornarem adultos para receberem o batismo, eles não alcançariam o céu. A fim de tranquilizar esses pais, a igreja então desmembra o sacramento do batismo em dois momentos. Um momento onde o compromisso inicial é assumido pelos pais e os padrinhos, e a criança é batizada ainda na primeira infância, e depois ela tem a responsabilidade de confirmar aquele compromisso, confirmar aquelas promessas, comparecendo perante a igreja e ah, de própria voz, assegurando o seu desejo, a sua intenção de ser cristão. Né? Então, desde o ano 258, o batismo deixou de ser ministrado principalmente a adultos e passou a ser ministrado em crianças. Adultos ainda recebem, principalmente na vigília pascal. E aí seguem um outro rito de preparação, que é chamado de rica, muito diferente, embora o conteúdo da verdade da fé seja o mesmo, do catecismo que é ministrado para pais e padrinhos para admissão no batismo, quando é uma criança que está sendo batizada. Muito bem. Os padrinhos no batismo da criança devem ser cristãos firmes, capazes, prontos a ajudar o novo batizado, seja ele uma criança ou um adulto, a viver aqueles pontos de fé. Então, a nossa igreja ela não nega o batismo a nenhuma criança. Se os pais são casados ou se não são, se são praticantes ou se não são, se eles comparecem com seu filho na igreja, a igreja não nega o batismo àquela criança, mas nega os padrinhos. Por quê? Porque os padrinhos é que assumem o compromisso de serem modelo de fé cristã da Igreja Católica no sacramento do batismo. Então, se aqueles padrinhos ah, vivem numa situação que não é aquele testemunho de vida que a igreja considera válido para o afilhado, a igreja se recusa a aceitar aquele padrinho. Porque, na verdade, a escolha do padrinho não deve ser em função de quem pode dar o melhor presente ou o melhor emprego para o afilhado, mas sim o melhor testemunho de o que é ser cristão. Então, essa é uma questão que para a igreja é algo muito importante. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados. O pecado original, ou seja, a nossa coparticipação na desobediência de Adão e Eva, todos os pecados pessoais cometidos depois. Ora, o batismo restaura a nossa capacidade de sermos imagem e semelhança de Deus. Um sacerdote que passou lá pela Gávea, depois de celebrar um batizado, ele sempre dava a bênção final, no final do sacramento, usando a própria criança que havia sido batizada. Por quê? Porque depois de ser batizada não existia na igreja nada mais santo, mais sagrado do que aquele serzinho que teve todos os seus pecados e as penas desses pecados. Claro que quando é um bebê, ele ainda nem teve tempo de cometer os seus pecados pessoais, mas ele teve restaurado em si a sua plena capacidade de ser imagem e semelhança de Deus. E por isso é a pessoa mais santa que existe na igreja. Ora, o que é lavado no batismo?
as consequências temporais dos nossos pecados, que é a morte, a doença, a fraqueza de caráter, e a doença também, por incrível que pareça, nós temos alguns testemunhos de crianças que nasceram doentes com problemas de saúde e depois de serem batizadas, elas inclusive conseguiram se recuperar bem e têm uma vida super saudável mesmo anos depois. Um dos meus afilhados é uma testemunha viva disso, Lucas. Ele também nos lava da concupiscência, que é a propensão ao pecado, a inclinação ao pecado, o apetite pelo pecado, a fome pelo prazer que o pecado traz. Então, isso também é lavado durante o batismo sacramental. E, além de nos purificar, o batismo nos fortalece com a resistência necessária para a gente buscar o que a igreja chama de virtude. Virtude é aquilo que eu, pelo meu próprio esforço, consigo construir para alcançar a minha santificação. Ora, as pessoas que morreram sem serem batizados, então eles vão para o inferno? Não. O catecismo da igreja diz que por causa da fé, os que morrem por causa da fé, os catecúmenos, ou todos aqueles que, na verdade, são mortos antes de alcançar o batismo, por exemplo, os cristãos que foram martirizados no início da igreja, eles acabam alcançando a mesma graça que uma pessoa batizada por um desígnio de Deus. Eles tinham desejo, eles tinham vontade de serem batizados, e o próprio sacrifício deles acaba sendo instrumento para que essa participação no corpo místico de Cristo acabe vindo a ocorrer. A igreja chama de batismo de sangue os que morrem em função da fé, os que são martirizados por causa de Cristo. Então, nós temos ainda muita perseguição à igreja em países ah, ah, asiáticos, em países como a China, em países que têm algumas seitas africanas. Nós temos alguns lugares onde a nossa igreja ainda é extremamente perseguida. Todos aqueles que são martirizados pela fé e acabam morrendo antes de alcançar o batismo, recebem o que a igreja chama de batismo de sangue, e esses alcançam o mesmo grau que os primeiros mártires da igreja alcançaram. E existe ainda o batismo do desejo. Aquela pessoa gostaria de ter sido batizada, estava em preparação ou não teve ocasião, não tinha padre, não tinha ninguém que ministrasse, ela morreu de repente por uma questão de saúde ou um acidente, como na verdade ela tinha o real desejo de ser batizado, a igreja acredita que esse desejo é suficiente para alcançar a graça. E a gente sabe que numa situação de emergência, qualquer um pode batizar. E é exatamente isso que nosso slide está mostrando aqui. Quem pode receber o batismo? É capaz de receber o batismo toda pessoa que ainda não tenha sido batizada. A única coisa que a igreja veta é o batismo ser ministrado a alguém que já tenha sido batizado. Ah, mas eu não me lembro se eu fui batizado. Então a igreja faz um rito separado, onde ela pronuncia se essa pessoa não foi batizada, que ela agora o seja. Mas se ela já tiver sido batizada em algum momento da sua história e não se lembra disso, que todo esse rito que está sendo feito seja cancelado. Então, a igreja não nega o batismo a quem o deseja. Quem pode batizar uma pessoa? Ora, administrar o sacramento do batismo é o dever do bispo, que ele pode transferir para os presbíteros e os presbíteros podem transferir para os diáconos, numa ocasião normal. É isso que o número 1256 do nosso catecismo diz. Mas numa situação de emergência, houve um acidente, a pessoa está correndo risco de vida e ela manifesta
o desejo de ser batizado, qualquer um pode pegar um pouco de água e dizer: Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e isso vale para a igreja. Se aquela pessoa sobreviver, ela não é batizada de novo, ela vai ter um complemento do sacramento do batismo, a unção com os olhos, a renúncia ao demônio, a proclamação do creio, mas ela não é batizada outra vez, porque a igreja considera que aquele batismo ocorrido no momento de emergência é plenamente válido. Que nome que a criança pode receber ao ser batizada? A igreja recomenda no catecismo que não se coloque nomes pagãos, alheios ao senso de ser cristão, nomes esdrúxulos, nomes confusos, nomes que vão fazer a criança depois se sentir de alguma forma ridicularizada ou podendo ser objeto de qualquer tipo de assédio por outros amiguinhos, né? Então, de preferência, os pais devem procurar ver o significado dos nomes e escolher um nome que tenha a ver com aquilo que eles sonham que venha a definir a criança no futuro. Onde deve ocorrer o batismo? O lugar próprio para o batismo é a igreja, e se a igreja tem um lugar especial chamado batistério, aí seria o lugar mais apropriado ainda para a admissão do sacramento do batismo. Ora, quem pode ser padrinho ou madrinha de batismo? A igreja exige que tenha no mínimo 16 anos, ser um católico já crismado, já ter recebido o sacramento da Eucaristia, ter uma vida de acordo com a fé e a responsabilidade de que ele vai assumir ao se tornar padrinho, e que não seja o pai ou a mãe da criança. Por quê? Porque, na verdade, a missão dele como padrinho não pode se confundir com a missão de pai ou mãe. O pai ou mãe tem a missão de educar a criança para a vida, e o padrinho a missão exclusiva de educar na fé, naquilo que são os princípios da Igreja Católica. Durante o rito do batismo, você tem um momento que é chamado de diálogo, é onde o padre vai perguntar o nome da criança, o que os pais e os padrinhos pedem à igreja, a resposta certa é o batismo, vai orientá-lo sobre o compromisso que é o sacramento, vai perguntar se eles aceitam a responsabilidade que é própria dos padrinhos, ah, e vai perguntar se eles estão dispostos a acompanhar a Santa Mãe Igreja naquilo que é necessário para essa criança viver uma vida de igreja, de família de Deus. Uma vez que esse diálogo tenha sido feito, o padre então vai fazer o sinal da cruz na testa da criança. Então, vai se ler a palavra de Deus, uma breve pregação explicando o sentido das leituras que foram ouvidas, e aí a criança ela vai ser ungida com óleo dos catecúmenos no peito, e aí então vem a cerimônia do batismo propriamente dita, onde o sacerdote vai ah, derramar água sobre a cabeça da criança, dizendo: ah, Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os pais e os padrinhos, em nome da criança, vão renunciar a Satanás, vão proferir a sua fé nas três pessoas de Deus, na Igreja Católica, nos sacramentos e naquilo que é ponto de fé para a Igreja, como a ressurreição e outros. E aí é o batismo propriamente dito. Os ritos complementares, depois do batismo, a criança já está batizada, ela é ungida na testa e antes era ungida também nos ouvidos, nas narinas e nos pés, com um óleo do crisma, porque antes, quando as pessoas eram batizadas adulto,
no mesmo dia eles recebiam as duas unções, porque eles eram introduzidos na igreja e assumiam um compromisso missionário que é próprio do sacramento do crisma. A veste batismal lembra, na verdade, o fato de que aquele que é batizado teve as suas vestes lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro, que é Cristo. No batismo, todos morremos com Cristo e com ele ressuscitamos. A luz da vela simboliza a própria luz do mundo, que é Jesus Cristo. O sal já hoje é opcional, mas lembra também a nossa função de dar sabor ao mundo com o nosso exemplo e modelo de cristianismo. A unção dos ouvidos, né, o éfeta, para que os nossos ouvidos estejam sempre abertos para ouvir a palavra de Deus, e uma oração final. Esse é o rito do batismo. Crisma. O crisma, na verdade, quando a pessoa está sendo batizada adulta, ela vai acontecer no mesmo momento, de preferência durante a vigília pascal. O crisma vem da palavra grega que significa unção com óleo, né? Então, Christmas, que é onde vem também a palavra Cristo, que significa o ungido, em aramaico é Messias, mas em grego é Christos, né? Então, a palavra crisma é em função desse óleo que, na verdade, nos prepara para a batalha. Por isso, quando a pessoa é crismada, diz que ela se torna soldado de Cristo. Ok. Ela é como se completasse a graça batismal, segundo o Catecismo da Igreja Católica, no número 1316, não completar no sentido de que o batismo sacramental tenha sido insuficiente, mas é que, na verdade, os dois, no início da nossa fé, eram um só sacramento que foi desmembrado em dois momentos. Então, o momento da introdução na igreja, que é o batismo sacramental, e o momento da confirmação dos compromissos assumidos ao se tornar igreja, que é o que deve acontecer no crisma. Ok. Pela tradição da nossa igreja, nós recebemos o Espírito Santo no batismo sacramental, ocorre a infusão do Espírito. Mas no momento do sacramento do crisma, aquele espírito que está dentro de nós, respeitando o nosso livre-arbítrio, ele, pela nossa confirmação, o nosso sim para Deus, ele passa a ter liberdade para efetuar em nossa vida a missão dele de nos fazer semelhantes a Cristo. Jesus só começou a vida pública dele quando foi batizado e o Espírito Santo pousou sobre ele, ele foi ungido com o Espírito Santo. O crisma também deveria ser um momento que inicia a nossa caminhada como missionários de Cristo, como soldados de Cristo. A mesma unção que foi dada a Cristo é dada a cada um de nós, batizados, que comparecemos para confirmar a nossa fé. Isso se dá através da imposição das mãos do bispo. É próprio do bispo ser aquele que administra o sacramento do crisma. Na vigília pascal, excepcionalmente, os sacerdotes têm a autorização da igreja para eles mesmos, se um adulto está sendo batizado, ele receber do sacerdote e não do bispo, naquele dia, os três sacramentos de iniciação cristã: o batismo, o crisma e a Eucaristia. Ok. O que é essencial para o sacramento do crisma? O óleo do crisma. Como a água era essencial no batismo sacramental, mas a criança também foi ungida com o óleo dos catecúmenos e o óleo do crisma. Agora, esse óleo do crisma, mais uma vez, é usado para ungir o crismando, só que dessa vez ele próprio está assumindo o seu compromisso de fé.
né? Então, estamos assumindo essa missão de sermos soldados de Cristo. Esse óleo que é usado para o sacramento do Crisma, ele é abençoado sempre na Quinta-feira Santa, na missa da manhã na catedral, e só esse óleo pode ser utilizado para administrar o sacramento do Crisma. O óleo na igreja, ele tem um sentido muito importante. O óleo era usado sempre para ungir os soldados que iam para a guerra e os atletas que iam para a competição. Que Porque o óleo, ao entrar em contato com a pele, ele fecha de alguma forma os poros, e dificulta o suor, então faz com que aquele soldado, aquele atleta, perca menos água, então esteja menos sujeito a ficar desidratado e fraco, e assim perder a guerra ou perder a competição por causa dessa desidratação, mas ele também tem um sentido de proteção, porque o inimigo, quando tenta agarrar o soldado, não consegue, porque ele escorrega das mãos do inimigo, porque o óleo tem esse sentido de tornar ele assim escorregadio para ser conquistado por aquele que o ataca. Mas o óleo também é sinal de cura, e por isso a unção dos enfermos também se dá com um óleo, porque o óleo ele faz a pele se recuperar mais rapidamente de contusões, de feridas, então ele tem esse poder restaurador, esse poder de cura que é muito reconhecido e respeitado na igreja. Sem falar que o óleo também ajuda a preservar a pele, deixar ela mais radiante, mais bonito, mais forte. E isso que serve para a beleza, que é exterior, serve também para a beleza interior, que é a alma. A matéria do crisma é exatamente esse óleo abençoado pelo bispo, e a forma são as palavras que o bispo pronuncia, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, que ele pronuncia para o crismando a ungir a sua testa com óleo. O efeito do crisma é a efusão do Espírito, ou seja, aquele Espírito que nós já tínhamos, que já tinha feito morada no nosso coração desde o batismo sacramental. No crisma ele recebe o sim, então ele começa a atuar em nós. É a mesma forma como aconteceu com os discípulos. Eles receberam o Espírito Santo no Evangelho de São João, no capítulo 20, quando Jesus ressuscitado aparece no cenáculo, sopra sobre eles e diz: Recebei o Espírito Santo, mas é necessário que Maria reúna os discípulos durante 9 dias e meio em oração no cenáculo, depois que Jesus sobe aos céus, e aí vem Pentecostes. E Pentecostes é exatamente o momento em que esses discípulos que já tinham o Espírito Santo se comprometem verdadeiramente com a sua fé e com esse Espírito e se tornam, então, deixam de ser discípulos, se é que a gente deixa de ser discípulo de Jesus em algum momento da vida, temos sempre algo ainda para aprender, mas eles se tornam ali apóstolos. O discípulo é o que vai atrás do mestre para aprender dele. O apóstolo é aquele que vai à frente do mestre, como um arauto, anunciando que ele está para chegar. Então, o efeito do crisma, segundo o catecismo da nossa igreja, é que pelo crisma nós firmamos um pacto com Deus. Nós, na verdade, firmamos um compromisso de vida com Deus. Então, ele fortalece a nossa filiação com Deus, ele realmente, Deus, que já é o nosso Pai desde o batismo sacramental, é como se a gente aceitasse essa paternidade de Deus, ele nos une mais firmemente a Cristo, que é a cabeça do corpo místico no qual nós estamos inseridos, e ele aumenta em nós a disponibilidade, a aceitação da ação do Espírito Santo.
ele também nos une mais à igreja. Ser cristão passa a ter um sabor completamente diferente. Estar na igreja é uma oportunidade de estar junto com outros que compartilham a mesma fé que nós. Há uma força especial, uma fortaleza concedida àqueles que então vão se tornar ah, arautos do nome do Senhor, e somos então marcados com um selo de Deus Pai, é o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Pode receber o crisma quem já tiver sido batizado. Se você não foi batizado ainda, você não pode receber o crisma. Ah, todo aquele que foi batizado, ele é obrigado a ser crismado? Não, é uma questão de opção. O crisma, na verdade, é quando a própria pessoa voluntariamente, por isso a igreja exige uma certa maturidade do crismando. Antes você podia crismar uma pessoa aos 7 anos, hoje a igreja exige 15, no mínimo, que é para, na verdade, fazer com que aquele jovem que está comparecendo para ser crismado, ele tenha efetiva consciência do compromisso com Deus e com a igreja que ele está assumindo, né? Então, ele não é obrigado a ser crismado, é uma opção, né? Mas a igreja certamente recomenda que no tempo devido, aquele que foi batizado, ele seja também confirmado. Ora, se ele nunca for confirmado, o que acontece com o batismo sacramental? Ainda assim, ele continua válido, porque nós vimos na aula passada um sacramento do batismo sacramental, ele imprime caráter. Então, ele nunca pode ser apagado e, por isso, nunca pode ser recebido mais do que uma vez, tal como o crisma. Ah, Sem a confirmação e a Eucaristia, o sacramento do batismo é, sem dúvida, válido e eficaz, é o que diz o catecismo. Mas a iniciação cristã, que é composta desses três sacramentos juntos, essa sim fica comprometida. Então, o batismo continua válido, porque ele é perfeito, é feito por Deus, mas não a iniciação daquela criança ou daquele jovem que não se fez confirmar, ah, porque ele não recebeu a totalidade dos sacramentos, da confirmação. Já falamos, é próprio do bispo ser aquele que administra os sacramentos, mas na vigília pascal ele pode delegar isso para o sacerdote. Necessidade de padrinho ou madrinha. Ora, confirmando, um crismando, ele deve ter um padrinho ou uma madrinha. O ideal é que o mesmo padrinho ou madrinha do sacramento do batismo, que assumiu naquela ocasião os compromissos de ser igreja em nome do seu afilhado ou afilhada, ele seja o padrinho ou madrinha de crisma, né? Conveniente, é o que diz o catecismo no número 1311. Não é obrigatório. Às vezes aquele padrinho morreu, ou já não se mudou, ou não está disponível, ou já não é mais do convívio da família do crismando, então a igreja aceita que ele seja substituído. Mas é apenas uma questão de conveniência. O rito do crisma, então, ele vai ter um momento onde se vai renovar as promessas do sacramento do batismo, o bispo vai impor as mãos, pedindo o Espírito Santo sobre todos os crismandos, e, finalmente, o rito é completado com a unção do óleo do crisma sobre a testa do crismando, tal como o mesmo óleo que foi ungido na testa desse crismando quando ele foi batizado sacramentalmente, ainda em criança. Um pouquinho a diferença, então, da infusão, da efusão do Espírito Santo. A infusão do Espírito acontece no batismo sacramental, onde aquela função, aquela acepção da palavra batismo, de introdução, de iniciação, deve ocorrer. Já a efusão do Espírito
está mais ligado àquela segunda definição da palavra batismo. Está mergulhado, totalmente envolto, mas ao mesmo tempo está pleno, como a esponja que está dentro da bacia d'água, ela está totalmente envolta em água, mas ela absorve a água, ela está cheia d'água dentro dela. Então, a infusão do Espírito, teoricamente, ela acontece no batismo sacramental. No caso dos discípulos, aconteceu exatamente na passagem que foi o evangelho desse domingo, João 20, 22. Jesus, que se reúne com seus discípulos, sopra sobre eles e diz: Recebei o Espírito Santo, mas a manifestação visível do Espírito Santo só vai acontecer em Pentecostes, algumas semanas depois, né? Então, Jesus mesmo diz: Vocês, João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Então, Jesus mesmo faz a diferença. Quando é que aconteceu então esse momento de efusão? A palavra infusão significa algo de fora para dentro. Então, no batismo sacramental, temos a infusão do Espírito Santo. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, passa a fazer morada em nós. Nós nos tornamos templos do Espírito Santo. No Crisma, nós damos autorização para esse Espírito agir na nossa vida. Deve, então, ocorrer a efusão do Espírito. Efusão significa algo de dentro que se manifesta exteriormente. Então, aquele batismo, aquele Espírito Santo que morava em nós desde o batismo sacramental, ele passa a ser visivelmente ativo na minha vida. As pessoas percebem que alguma coisa mudou, percebem que eu estou diferente. Então, no batismo no Espírito Santo, que é o momento da efusão do Espírito, que seria muito próprio acontecer durante o sacramento do Crisma, você percebe uma mudança radical na vida da pessoa, uma conversão. Porque se ela disse sim para Deus, Deus começa efetivamente a fazer a obra dele na vida dela. Jesus passa a ser o centro da vida dessa pessoa. Ela passa a ter um sabor especial, um apetite especial por conhecer a Deus, principalmente através da sua palavra. Então, ler e meditar a Bíblia passa a ser um prazer novo na vida do crismando. Deus Pai, que parecia um Deus distante, severo, intransponível, inalcançável, passa a ser alguém muito próximo. Uma outra consequência da efusão no espírito é uma devoção a Nossa Senhora como mãe da igreja e nossa mãe. Viver em comunidade passa a ter um sentido todo especial. Viver em igreja também é algo que assume um caráter super importante para nós. Na igreja nos fazemos povo, nos fazemos rebanho. Eu não caminho sozinho. Há um crescimento natural dos frutos, do resultado da ação do Espírito Santo na minha vida. Eu passo a manifestar características como fé, sabedoria, discernimento, ciência, que antes eu não manifestava. E há um compromisso com a igreja e com aqueles na igreja que precisam de mim. Então, o batismo no Espírito Santo não é um novo batismo sacramental. O batismo sacramental há um só, e ele é perfeito. Em Efésios 4, São Paulo diz: há uma só Senhor, uma só fé, só batismo. Na época de Paulo aqui, crisma e batismo eram uma coisa só. Mas ainda que separados, o batismo no Espírito Santo não é um novo batismo sacramental. Na verdade, o que aconteceu em Pentecostes, essa efusão, esse batismo no Espírito Santo, foi exatamente o momento da aceitação, do compromisso que os discípulos assumiram com Cristo e sua igreja. Então, no batismo sacramental,
infusão. O que é infusão? Algo que está de fora e vem para dentro. Então, o Espírito Santo passa a fazer morada em mim. No Pentecostes, na Crisma, ocorre a efusão. O Espírito que está dentro de mim passa a me atuar em mim, a agirem pela minha santificação. Então, o Deus que mora em mim, ele começa a influenciar a minha forma de pensar, de agir, de falar, e isso começa a ser percebido pelas pessoas. Então, algo que está acontecendo dentro de mim passa a ser visível exteriormente. Então, o momento propício para a efusão no espírito é exatamente o momento do crisma. Aqui esse quadrinho só traz essas diferenças para vocês. O Espírito Santo, ele faz morada no meu coração no batismo sacramental, ele mostra que ele está lá no momento do crisma ou batismo no Espírito Santo. O batismo sacramental é perfeito e é eterno, só se recebe uma vez. A efusão no espírito, ela é temporal. Ela dura o período, o espaço do tempo do meu sim para Deus. Se eu mudar de ideia amanhã, Deus respeita o meu livre-arbítrio e ele fica esperando o próximo momento que eu vou dar uma chance para Deus na minha vida. Eu só recebo o batismo sacramental uma vez na vida. O batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito, eu posso receber a cada 3 segundos da minha vida, eu posso pedir para Deus. O batismo sacramental eu só recebo uma vez porque ele é perfeito, porque quem realiza é exclusivamente Deus. Já a efusão no Espírito, Deus me dá a manifestação do Espírito, mas eu participo também com a minha aceitação, com o meu sim. E por isso ele é imperfeito, porque Deus se entrega completamente, mas eu não aceito Deus plenamente. E essas minhas limitações é que fazem com que, na verdade, ah, o sacramento do crisma, que é o momento propício para o batismo, para a efusão no Espírito, ele é realizado entre eu e Deus, e ele precisa, ah, a efusão no Espírito que deve ocorrer nesse momento, ela deve ser sempre sendo renovada na minha vida. Não o sacramento do crisma propriamente dito, que esse eu também só recebo uma vez só, vou ser ungida na testa pelo óleo santo do crisma, pelo bispo, só uma vez, mas a efusão, o sim para o Espírito Santo de Deus, este sim pode se renovar constantemente. Quem se entrega no batismo sacramental é Deus que entrega para nós, ele faz morada no nosso coração. No batismo no Espírito Santo, somos nós que nos entregamos a Deus. Quem conduz o batismo sacramental deveria ser Deus, e no batismo no Espírito Santo tem que ser Deus. Quem se compromete no batismo sacramental é Deus, nossos pais e padrinhos se comprometem em nosso nome, mas no batismo no Espírito Santo, nós pessoalmente assumimos o compromisso de sermos igreja. O homem atua passivamente no batismo sacramental. A água é derramada sobre sua cabeça. A participação dele é passiva. Ele é acolhido, ele é recebido, ele não precisa fazer nada. No batismo no Espírito Santo, a participação humana ela é ativa. Você diz o sim, e enquanto o seu sim for sim, você está batizado no Espírito. A partir do momento que o seu sim virar um talvez, Deus aguarda um novo momento de compromisso na sua vida. A ação é de Deus no batismo sacramental, a ação é do homem no batismo no Espírito Santo. Quem batiza no Espírito Santo não é o sacerdote, não é o bispo, é sempre Jesus, e sempre Jesus. E ele deve pedir esse batismo em comunidade. Não quer dizer que você, estando sozinho no silêncio do seu quarto, você não possa pedir a Deus para te dar a plenitude do Espírito Santo. Mas é mais fácil você alcançar uma resposta positiva de Deus
se você estiver pedindo isso em comunidade na igreja. Receber a efusão do Espírito Santo não torna você isento de ser pecador. Nós não somos vacinados contra o pecado. E porque, na verdade, essa graça não é definitiva, ela precisa ser constantemente renovada. São Paulo faz isso, fala isso para Timóteo: renovai sem cessar a graça que recebeste pela imposição das minhas mãos. O batismo no Espírito Santo, embora o momento mais propício para ele acontecer seja durante um sacramento, o sacramento do Crisma, ele não é um outro sacramento. É uma consequência do sacramento do Crisma que pode ser renovada a todo momento. E ele também não é um atestado de santidade, ou seja, a pessoa que mais tem dons carismáticos não necessariamente é a mais santa que você tem na igreja. Condições para essa efusão no Espírito: acreditar em Deus, porque Ele faz de acordo com a nossa fé, desejar ardentemente, porque se o seu livre-arbítrio não está ali de verdade, Deus não concede, pedir a Ele que conceda a graça do Espírito Santo, converter-se, essa é uma condição, mas é ao mesmo tempo uma consequência. Quanto mais eu peço a Deus, mais Ele me concede a fortaleza para resistir ao pecado, ou seja, para eu me aproximar da conversão, e ao me converter, eu descubro que Deus é mais apaixonado por mim do que eu pensava, então eu amo esse Deus de volta e eu tenho só que agradecer por tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Essas são, então, as condições para receber a efusão no espírito, que tudo correndo bem deve sempre acontecer durante o sacramento do Crisma. Isso não quer dizer que não possa acontecer vários outros momentos depois na sua vida. Na próxima semana, meus irmãos, minhas irmãs, estaremos falando sobre Eucaristia. Espero que você aproveite essa aula que está sendo deixada gravada. Gostaria muito de estar dando pessoalmente, mas eu tenho um compromisso de trabalho exatamente no horário da noite, que seria a nossa aula. Por isso, estou deixando gravado. Semana que vem, falamos de Eucaristia. Fique com Deus. Deus o abençoe.